Oiê! Dando sequência às receitas especiais de Páscoa aqui do canal, hoje eu trouxe um ovo com a casca recheada com um trio de sabores que é sucesso. É um recheio de caramelo com amendoim e chocolate que se assemelha àquele chocolate famoso, tipo charge, sabe? E este recheio é um coringa que você pode utilizar no preparo de bombons, nas barrinhas de chocolate, tortas, cone recheados, bolos e sobremesas geladas. Enfim, fica aqui comigo neste vídeo que ele tá recheado de boas dicas. Mas antes, você já sabe, né? Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada e compartilha e deixa seu like aqui no vídeo. Então agora, vamos começar. Aqui na panela eu tenho açúcar refinado e vou esperar ele derreter, né? Até ele caramelizar. Assim que caramelizar, eu vou adicionar aqui manteiga sem sal. Nesse momento aqui, ó, já dou uma baixadinha aqui no fogo, dou uma misturada e vou adicionar aqui, ó, uma lata de leite condensado. Bom, estou utilizando aqui o creme de leite de caixinha, que eu misturei o soro. Se você não quiser utilizar ele, você pode colocar o creme de leite de caixinha. Porém, o de caixinha, ele tem menor porcentagem de gordura, né? Quanto mais gordura tiver, mais cremoso vai ser o seu recheio. Vou misturar muito bem aqui. Eu tô com o meu fogo baixo. O creme de leite nessa receita vai ajudar, né, a manter esse recheio mais cremoso. Então agora aqui eu vou mexendo até esse recheio começar a desgrudar aqui das laterais, como se fosse o ponto de um brigadeiro mais mole. Vou adicionar agora aqui amendoim inteiro, torrado e sem sal. Então você vai tirar ele nesse ponto aqui, tá vendo? Que ele começa a borbulhar aqui nas laterais, no centro, né? Porque conforme ele vai esfriando, ele vai chegando na consistência final, ó. Quando desliga a panela, você já percebe que ele fica um recheio bem mais consistente, ó. Então esse aqui é o ponto. Aqui eu vou adicionar uma pitadinha de sal. O sal ele ajuda a realçar aqui o sabor, né? E combina muito bem com o caramelo, dando também uma quebrada aqui no doce. Aqui eu adicionei o sal refinado, mas pode ser sal grosso, pode ser o sal do Himalaia, enfim. Tá? O importante é você colocar uma pitadinha aqui. E agora eu vou transferir essa mistura para um refratário. Vou cobrir com um saquinho rente ao recheio e vou esperar esfriar em temperatura ambiente completamente. E olha esse recheio que maravilhoso depois que ele esfria, ó. Ele ficou aqui em temperatura ambiente de um dia para o outro, que eu prefiro, porque ele termina de ganhar a consistência correta. E olha isso que maravilha. Você consegue utilizar ele para rechear bombons, as cascas dos ovos, dá para você rechear tortas com ele, aquelas barrinhas, né, de chocolate, bolo, enfim. É um recheio super versátil, com uma consistência ótima, um sabor de caramelo com amendoim, assim, você pode também substituir por nozes, por castanhas, né, por outras oleaginosas e é maravilhoso de gostoso. Para fazer a casca do ovo, eu vou utilizar aqui, ó, chocolate ao leite, que eu já fiz a temperagem. Caso você não queira trabalhar com chocolate, você pode utilizar a cobertura fracionada. Vou adicionar aqui, ó, amendoim inteiro, sem sal e torrado. Vou misturar bem até envolver todos os amendoins. E eu tenho aqui agora uma forminha da BWB de silicone no peso de 350 gramas e eu vou preencher de chocolate até a marquinha aqui indicada na forma. Para isso eu vou utilizar esse potinho aqui, ó, para me servir como base. Dou uma batidinha para tirar aqui as bolhas de ar. Certifique que o seu chocolate chegou aqui na marquinha indicada. E agora, ó, eu venho com a parte de silicone, pressiono, viro aqui para baixo, ó, e aperto bem aqui, ó, até o meu chocolate descer e completar aqui todo o espaço que falta, ó. Ele vai ficar assim.
Não se preocupe com esse excesso de chocolate aqui, que depois você consegue reaproveitar ele, né? Derreter e utilizar novamente, ó. Dessa forma aqui agora, então, eu vou levar para a geladeira por aproximadamente aí uns 15 minutinhos, tá? Ou até que a sua casca aqui fique totalmente opaca por cima. Então aqui a minha casca já ficou pronta e olha só como ela fica bem opaca por cima. Então agora eu vou desenformar, ó. É bem fácil de desenformar, tá vendo? Olha só como que ela fica. Desenformo a casca e coloco novamente aqui a forma por cima e espero, né, ela perder todo esse excesso aqui de suor, para daí então eu começar a rechear. Então agora eu vou começar aqui a rechear a casca do ovo. Eu utilizo a própria forminha da casca, né, para ela servir como apoio. E olha só que linda que ela fica por dentro aqui, ó, os amendoins. E aí eu começo colocando, ó, uma camada do recheio de caramelo. Não coloque muito até a borda aqui, porque a gente ainda vai ter que selar com chocolate, senão você fica com dificuldade, né, depois na hora de fechar. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, bem recheadinho, só tendo cuidado para deixar um espacinho aqui na borda. Aqui eu tenho o chocolate charge, eu piquei aqui um tablete e meio, bem picadinho, e agora, ó, eu vou colocar ele aqui no meio e vou apertando para ele entrar aqui dentro desse caramelo também, ó. Aqui um tablete de chocolate foi mais que o suficiente, olha só como ele fica bem recheado. Aqui eu tenho o chocolate ao leite já temperado, então agora eu vou vedar a casca, colocando aqui, ó, uma quantidade de chocolate. Ó, e com a ajuda de uma colher, eu vou espalhando e fechando muito bem aqui, ó. E vai ficar assim. Então agora eu vou levar novamente para a geladeira por aproximadamente aí uns 5 a 8 minutinhos até que esse chocolate se cristalize. Bom, então aqui, ó, já cristalizou e olha só como que ela fica. Eu fiz duas bandas, né? Ó. E agora então eu vou embalar no papel chumbo. Então aqui eu tenho papel chumbo, vou sobrepor aqui sobre a minha casca. E agora é só vir dobrando o excesso para dentro da casca. Para a casca ficar bem lisinha, ó, eu gosto de pegar um Perflex e venho fazendo, ó, esse movimento aqui de alisar cuidadosamente para não rasgar aqui o papel chumbo. Viro aqui e nas bordas eu também faço a mesma coisa, ó. Olha a diferença que fica quando a gente alisa, né? E quando a gente não alisa o papel chumbo, ó, fica muito mais bem acabado. É importante que você alise aqui também as bordas, ó, dessa maneira, que deve ficar mais fácil, ó, na hora de você juntar uma casca com a outra aqui, ó, na hora de você fechar. Ele vai ficar dessa forma e agora então a gente vai embalar no tecido. Aqui eu optei em trabalhar com a embalagem de tecido, mas se você quiser, você também pode trabalhar, né, com saquinhos plásticos, que tem um mais lindo que o outro. Mas eu tenho xodó pelo tecido, acho que fica tão bonito, né? Então eu resolvi mostrar aqui um pouquinho ele. E eu particularmente amo o ovo tradicional, né, embalado no papel ou no tecido, né, de pé, eu acho que é lindo. Eu sempre dou preferência, né, para a montagem desses ovos, porque eu acho que fica bem bonito. Claro que o ovo de colher é maravilhoso também, né? Ele se vende por si só porque fica aparecendo o produto ali, mas o ovo tradicional tem o seu valor, né? Esse lado bonito dele embalado, né, de pé, chama atenção também. Então, aposte nos ovos
tradicionais esse ano, que inclusive é uma grande tendência, tá? A medida que eu gosto de trabalhar com o tecido é a medida de 60 por 60. Aqui eu tenho um tecido chamado Tricoline, e esse tecido, quando você for comprar, ele tem muitas estampas, né? Eu escolhi o Tricoline porque é um tecido que tem grande variedade de estampas, né? Ele também tem uma maleabilidade muito boa para embalar o ovo. O tecido de algodão cru também é uma ótima opção, e inclusive ele tem um valor bem acessível, ele tá na faixa de R$15 o metro, tá? E esse daqui eu paguei R$24 o metro dele, e vai depender também de modelo para modelo, de estampa para estampa. Então, quando você for comprar o Tricoline, você vai pedir ele na altura que você quiser. Aqui eu comprei ele já na altura de 60 centímetros, só que a largura do seu tecido vai ser uma largura padrão de 1,40. Então aí você vai ter que cortar, né, o seu tecido num quadrado aí de 60 por 60, que é o que eu fiz aqui. E aí você pode cortar com uma tesoura normal, ou se você quiser dar um acabamento, você pode utilizar a tesoura de picotar, que ela já vai dar um acabamento aqui nas pontas do seu tecido. Ou também, se você tiver uma máquina de costura aí e quiser, você pode fazer uma bainha aí no seu tecido, né? Mas sinceramente não precisa, tá? Só com a tesoura de picotar, ou até mesmo sem fazer com a tesoura normal, ele já fica bonito. Vai te render, ó, 2 pedaços de tecido nessa medida de 60 por 60 e mais uma tira, ó, bem boa aqui, que dá para você utilizar em outras coisas aí, né? Fazer outros tipos de embalagens, saquinhos, enfim, dá para você reaproveitar de uma outra maneira. Então, para embalar o ovo, eu vou esticar bem aqui o meu tecido e vou deixar ele aqui como se fosse no formato de pipa, né? Vou utilizar esses copinhos plástico. Esse daqui é na medida de 350 gramas até 500 gramas, que cabe aqui. E eu acho que ele fica muito legal quando a gente coloca ele no ovo, porque ele dá uma estrutura na embalagem, dá uma firmeza, né, na sua casca, inclusive. Ajuda a segurar melhor o seu ovo, mas também, se você não quiser, você não precisa utilizar ele, tá? Então aqui, ó, eu vou unir bem as duas cascas. Não tenho o costume de colocar durex aqui, tá? Eu gosto de colocar ele sem o durex. Não vou colocar bombom, porque as cascas já são bem recheadas, né? E aí eu vou unir, começo unindo, ó, as duas pontas aqui. Verifico se tá bem certinho, se o ovo tá no meio. E assim que eu unir, eu vou segurar aqui o meu ovo no centro e começo, ó, subindo a lateral aqui, ó, puxando ela para o centro. Novamente, ó, venho puxando, ó, toda a lateral aqui para o centro, ó. E vai ficar assim, ó. E agora, ó, vou passar um barbante no mesmo tom do tecido, poderia ser também uma fita de cetim mais fina. E aí é só apertar muito bem, ó, pro seu ovo ficar bem justinho aqui. E aí é só você finalizar com um laço de cetim aqui, de preferência que dê um contraste com a cor do tecido. E aqui eu coloquei uma tag, ó, onde eu carimbei aqui um coelhinho. E olha que graça que fica esse ovo de Páscoa. Essa embalagem fica delicada e diferenciada, por isso aproveite e explore várias estampas de tecido. Eu sou apaixonada pelo ovo tradicional, pela beleza das embalagens que chamam a atenção. É um ovo que remete à Páscoa. E se a casca for recheada, então, aí fica ainda melhor. Esse recheio de caramelo com amendoim, mais a combinação do chocolate ao leite, se assemelha muito ao chocolate charge, mas devo dizer que ficou ainda melhor que o chocolate original. Se você está pensando em vender nesta Páscoa, não deixe de colocar este ovo no seu cardápio. A validade deste ovo, já embalado e armazenado em um lugar fresco e arejado, é de 5 dias, mas eu duvido que dure todo esse tempo. E eu espero que você tenha gostado, deixa aqui nos comentários o que você achou ou qualquer dúvida que você tiver. Te espero então na próxima terça-feira, às 18 horas. Um super beijo e até mais!